Esta é uma mensagem bíblica produzida pela Igreja MSBM em Oeiras ao Corpo de Cristo. Pela graça do Senhor, nos é concedida a oportunidade, o privilégio de trazer a palavra do Senhor esta noite. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, na carta aos Hebreus. Ela foi escrita aos judeus que tinham crido em Cristo como o único e suficiente Salvador. Esse povo não se incluiu naquela que João fala, veio para os seus não receberam. Esses receberam. Quando João diz isso, é no contexto geral. Até hoje, os judeus não receberam a Jesus Cristo como Messias. Estão à espera do Messias. Mas alguns receberam. Entretanto, esses judeus que receberam a Jesus como Salvador, como Messias, eles deixaram as práticas judaicas antigas. Porque todo aquele que recebe a Jesus como Salvador, ele deixa o pecado. Ele deixa a vida antiga. Não tem como eu falar para você, hoje eu creio em Jesus como meu único e suficiente Salvador, eu me entreguei a Ele, eu aceitei como Salvador e continuar nas mesmas práticas que eu vivia. Não tem como. Nós temos aqui exemplo de pessoas que viviam totalmente bêbadas, drogadas, a fazer tudo o que o mundo oferece, mas quando recebeu a Jesus, houve mudança de vida, houve transformação de vida. E a nossa vida vai sendo transformada dia após dia. E esses judeus estavam a voltar, eles receberam Jesus, mudaram de vida. Entretanto, sempre há alguém usado pelo inimigo para nos desanimar. Alguém que vai chegar em você e em mim e dizer assim, olha, então, cadê a volta de Jesus? Já há quantos anos? Eu, desde que nasci, ouço falar de Jesus, mas estou cada dia mais esperançoso da volta de Jesus. Não perco essa esperança, porque eu sei que Ele prometeu, e Ele é fiel. Em João 14 ele fala assim, não perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito para vocês, ponto. Mas eu vou preparar-vos lugar. E eu vou preparar-vos lugar, e voltarei, e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, vós estejais também. O motivo de Jesus é que nós estejamos bem pertinho dele. Enquanto isso não acontece, ele nos enviou o Consolador, o Espírito Santo, para estar dentro de mim, dentro de você. Essa vontade que você tem de cultuar, de orar, de ler a Bíblia, não é próprio seu, não é porque você é digno disso, não. É porque o Espírito Santo habita dentro de você. Amém? Essa convicção que nós temos, então ele prometeu isso, mas entretanto, estavam pessoas a chegar nesse Deus, falavam assim, olha, vocês têm que voltar aos ritos antigos, o sangue de Jesus Cristo não é suficiente, não foi suficiente para isso, vocês voltem, e aí Deus inspira o escritor aos Hebreus, que nós não sabemos quem escreveu, somente Deus é quem sabe quem escreveu, inspira para escrever, com o propósito de animar esses irmãos, a não desistirem da fé em Jesus Cristo. E no capítulo 2, vocês têm aí aberto a Bíblia, capítulo 2 de Hebreus, tem um conselho, como essa carta é exortação, é mesmo instrução para esse povo que estava querendo desistir da fé em Jesus Cristo e voltar aos ritos pagãos, ele instrui dessa maneira, capítulo 2, versículo 1. Capítulo 2, versículo 1 da carta aos Hebreus. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Vamos falar isso juntos, meus queridos, porque isso é para nós. 2, 3. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Desde que você é crente, não precisa responder. Quantas vezes você ouviu falar sobre perdão? N vezes, não é? Mas Deus está sempre nos voltando a falar, nos instruindo sobre isso, para que nós não esqueçamos. A palavra de Deus nos instrui justamente para que nós não esqueçamos. Há pelo menos 3 coisas que podemos tirar desse versículo somente. Todo crente, ele tem que ter audição espiritual. Convém-nos atentar com mais diligência. O que significa isso, irmão Josias? O que significa isso, meus irmãos? É que há uma diferença entre você ouvir e dar ouvido.
Mamãe me dizia sempre também que, hoje eu estou saudosista, já perceberam, né? Que há pessoas que vêm na igreja e entra por um ouvido e sai por outro. Se você tem feito assim até hoje, o Espírito Santo te muda. Peça para o Espírito Santo fazer com que você dê ouvido à palavra do Senhor. Que a palavra desça para o seu coração. E ela descendo no seu coração, ela faz morada. E você vai sair daqui, vai relembrar do que foi pregado. Você vai falar assim, poxa vida, a irmã Maria José foi lá, nos instruiu sobre perdão. Hoje quem veio de manhã fala, o pastor nos instruiu sobre perdão. Depois nós aprendemos sobre o capítulo 1 de Hebreus, que Jesus Cristo é superior aos profetas, que Jesus Cristo é superior aos sacerdotes, que Jesus Cristo é superior aos anjos, que Jesus Cristo é superior aos céus, que Jesus Cristo é superior a tudo. A tudo. Nós aprendemos sobre a supremacia de Cristo. Você vai ficar lembrado disso hoje, amanhã no seu trabalho, quando você, ou hoje no seu lar ainda, quando você passar por uma situação, o Espírito Santo vai vos lembrar da palavra que você ouviu, que está dentro do seu coração. E para cada situação que nós enfrentamos, Deus tem uma palavra para nós. É por isso que o salmista diz, escondi a tua palavra no meu coração, que é para não pecar contra ti. Sabe, David, quando você enfrentar uma situação lá, você vai lembrar assim, mas peraí, a Bíblia fala assim, como é que eu devo proceder? Amém? É nesse aspecto que nós viemos aqui para aprender da palavra do Senhor. Então, primeiro o crente tem que ter audição espiritual. Pedir para o Senhor, Senhor, me dê audição espiritual. Provérbios capítulo 8 e versículo 34, se você não quiser abrir, não tem problema. O conselho de Provérbios, porque Provérbios são 31 capítulos de conselhos práticos para a nossa vida. Se você um dia estiver apressado, acordar um pouco atrasado, não tiver tempo para ler a palavra, porque a palavra não é para você ler um versículo e sair correndo, a não ser essa situação, você não saber o que ler falta de tempo, é Provérbios. Você vai encontrar ali nos 31 capítulos instruções para todas as situações da sua vida. Mas no capítulo 8, versículo 34, o que diz? Bem-aventurado o homem que me dá ouvido. Não somente me ouve, mas me dá ouvido. Ou seja, que aprende das minhas palavras. Diz o escritor aos Provérbios, velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada. O que é velar, meus queridos? É o quê? Não dormir. Estar ali atento às portas da sabedoria. Isso fala da sabedoria, esse capítulo 8. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, que ouve a sabedoria. Irmãos, os conselhos do Senhor são sábios conselhos para a nossa vida, para que nós não tropecemos, para que nós não pequemos, não pratiquemos o mal, Luciano. É por isso que nós estamos aqui sempre a buscar, sempre a buscar na palavra do Senhor, sempre a ouvir, independentemente de quem vem aqui em cima trazer a palavra, porque a voz é minha, mas a palavra é de Deus. Falo da palavra de Deus, exponho a palavra de Deus, vocês podem confrontar. Então, irmão, aquilo que você falou tem base bíblica e tem que ter base bíblica. Quem vem aqui em cima transmitir a palavra de Deus, tem que transmitir de acordo com a palavra de Deus, genuína, porque vai ter grande problema para quem acrescentar, ou para quem tirar uma só palavra do que Deus nos instruiu. Então, bem-aventurado, você quer feliz? Dá ouvido à palavra de Deus. E atente, mesmo quando seus olhos estiverem cansados, sabe, você está tosquenejar, você fala, não, eu vou ler mais um pouco, e está à espera. Nesse sentido, irmãos, é mesmo você falar assim, olha, eu não vejo a hora de chegar o dia da escola bíblica dominical para eu aprender do Senhor. Então, o interessante para nós é darmos ouvido à palavra do Senhor. Provérbios 15, 31. Provérbios 15, 31. Diz a palavra do Senhor, o que dá ouvidos à repreensão da vida, no meio dos sábios fará a sua morada. Ou os que escutam a repreensão da vida. Na palavra de Deus, por que convém nos atentar com mais diligência? Porque nós vamos ouvir repreensões para a nossa vida. Às vezes não gostamos de ser repreendido, não é? Mas a palavra de Deus nos repreende todos os dias. Ela nos corrige para que não caiamos nas mãos do inimigo. Porque o Senhor nos açoita, mas de uma maneira suave. Ele tem a vara e também tem o cajado.
Lembra do Salmo 23? A tua vara e o teu cajado me consolam. A repreensão do Senhor é consolo para a nossa vida. E aí o que vai acontecer conosco? Nós vamos estar assentados entre os sábios. A nossa morada vai ser entre os sábios. Nós vamos ser considerados sábios. E Isaías fala que Deus nos deu, acho que Isaías 50, versículo 4, se não me engano, não anotei aqui, mas o Senhor Jeová me deu uma língua erudita, uma língua sábia, para falar uma palavra a seu tempo para aquele que está cansado. Ainda diz mais o seguinte, olha aqui, ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido. Interessante, quando eu estava estudando, o Espírito Santo não me deu essa palavra, mas me deu agora. Amém? Glórias ao Senhor. Desperta-me o ouvido, para que ouça como aqueles que aprendem. Não é só ouvir e amanhã já esquecer, não. Ouça como aqueles que aprendem. Você pode perguntar, às vezes me pergunto, pessoas que citam a Bíblia de cor, com ponto, respondendo ponto e vírgula. Eu fico pensando, meu Deus, mas por quê? Porque eles aprendem, estudam para aprender, buscam para aprender, não é somente para aprender o quê? Para quê? Só aprender? Não, para aprender, para instruir aos outros. Conhecimento é acúmulo de informações, mas sabedoria é saber viver o que conhece e saber explicar o que conhece, transmitir o que conhece. Aqui está a diferença entre conhecimento e sabedoria. Então o Senhor nos desperta cada manhã os nossos ouvidos como aqueles que aprendem. Que o Senhor Jesus Cristo faça de mim e de você um aprendiz da palavra todos os dias. Quantos podem dizer amém? Amém. Quantos desejam isso? Amém. O Espírito Santo concede isso a você nesta noite. O Espírito Santo vê no seu coração desejo de aprender a palavra, ele vai lhe instruir, porque não há ninguém diferente do outro. A diferença entre aqueles que buscam mais e aqueles que não buscam. Há aqueles que se apegam em Deuteronômio 29, as coisas encobertas são para o Senhor. Coloca aí, por favor, Tata. Deuteronômio 29, se apegam nisso e falam assim, eu não entendo isso porque é encoberto para mim e eu não consigo entender isso. Olha, as coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém, as reveladas são para nós e para nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. Quando chega alguns irmãos aqui, sábios na palavra, eu já vou aproveitar para tirar alguma coisinha. De lá, eu cheguei no pastor Valci, essa passagem assim. Ele tumba. Falei, obrigado, Espírito Santo, obrigado, Deus. Então é por aí, irmãos. A coisa que para mim não está revelada, mas foi revelada para outro. E nós aprendemos com isso. Há textos bíblicos que a gente lê, não entende. De repente vem uma pessoa aqui na frente, abre a palavra e destrincha aquilo assim. Você fala assim, que bênção. É isso que eu queria ouvir, queria aprender. E tem uns salmos, irmãos, eu não vou citar agora que eu não me lembro, se é 15, 24, que fala que o Senhor revela os seus segredos para aqueles que lhe são mais chegados. 25 e 14, salvo erro. Salmo 25 e 14, pode me ajudar? O Senhor revela os seus segredos para aqueles que lhe são mais chegados. Como ser, é isso mesmo, o segredo do Senhor é para aqueles que os temem, e Ele lhes fará saber o seu conserto. E na outra tradução fala isso, para aqueles que são mais chegados. Como ser mais chegado de Deus? Todos nós sabemos a receita, não? Quer saber mais de Deus? Palavra, oração, consagração. Palavra, oração, consagração. Não foge muito disso. Você vai começar a descobrir. Você vai falar assim, não, hoje eu não vou mais. Você vai falar como Jó, 42. Hoje eu não te conheço somente porque eu fui criado num lar evangélico. Eu fui criado num lar evangélico, tive esse privilégio. Mas hoje eu falo assim, não, Senhor, eu não te conheço só porque meus pais me levavam para a igreja. Não, eu te conheço porque tenho experiência pessoal contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho comunhão contigo. O Senhor me fez assim, porque a palavra do Senhor habita em mim e quer habitar em cada um de nós esta noite. Por isso que convém, é bom, é preciso, é necessário atentar com mais diligência para as coisas que já ouvimos, para que em tempo nenhum nos desviemos dela. Então esse funciona, nós temos ouvidos espiritual. Eclesiastes capítulo 5, e versículo 1, vocês sabem muito esse versículo. Diz a palavra do Senhor, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, e inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolos,
pois não sabem que fazem mal. Sacrifício de tolo fazem mal. Enquanto nós estamos a ouvir a palavra do Senhor, nós estamos a aprender. E quando nós fizermos um sacrifício, se fizermos um voto, oferecer para o Senhor, vai ser um voto com condições de nós pagarmos. Se você continuar a ler Eclesiastes mais na sua casa, você vai ver exatamente isso. Quando você fizer um voto ao Senhor, pague-o, porque Deus não se agrada daquilo que procede diferente disso. Voltou ao Senhor, pague. Se você não conseguiu pagar, peça misericórdia, peça perdão, que Ele está pronto em te perdoar. Mas não deixe de ouvir. Quando nós viemos nessa casa, está falando dessa casa do Senhor, do templo, viemos aqui para aprender, para ouvir a palavra do Senhor. E traga, irmãos, traga sempre, sempre um caderno com uma caneta para você anotar, para você apontar. Sabe? Eu sempre cito pregações que eu ouvi e tal, porque eu costumo apontar, sabe, independentemente de quem venha pregar. A irmã Sânia já mostrou ali o bloco dela de anotações, porque isso vai nos ajudar amanhã, meus irmãos, vai nos ajudar na nossa caminhada cristã. Você vai discorrer os assuntos, você vai falar assim, poxa vida, tal dia, eu aponto quem pregou e o dia que pregou. É um hábito que eu tenho, eu creio que seja um bom hábito, vocês podem fazerem também, a não ser que vocês conseguem ter muito acúmulo de informações, não é? Muito mais gigas do que eu, e aí fica mais fácil. Então, ok, continuemos assim. Mas, como é que nós estamos a receber a palavra de Deus? Para que nós não esqueçamos, para que nós não desviemos delas, nós temos que estar a receber a palavra do Senhor com bom coração, com o coração como boa terra. Mateus capítulo 13, Jesus Cristo nos conta a parábola do semeador. Todos nós sabemos sobre isso, não sabemos? Mas no versículo 23, no capítulo 13 do Evangelho de Mateus, ele fala, mas o que foi semeado em boa terra, mas o grão, ele fala do grão que foi semeado em boa terra, é comparado com aquele que ouve e compreende a palavra. Agora já tem uma coisa a mais aqui, não é somente ouvir, mas compreender a palavra. Lembra do tesoureiro da rainha de Candace, o etíope, que estava lendo um livro, e Filipe estava lá, e ele chegou, encostou a carruagem e disse assim, entendes tu o que lês? Aí ele disse o quê? Como eu vou entender se ninguém me explicar? Irmãos, não é vergonha você chegar num irmão da igreja, no pastor, no professor de escola dominical, no seu líder, na sua líder, e falar, irmãos, me explica esse texto aqui, por favor, se o irmão pode. Se eu não puder, se o outro não puder, com certeza nós vamos orar juntos, e o Espírito Santo vai nos revelar, porque é desejo do nosso coração. Então veja bem, é o que ouve, não ouve somente não, mas que compreende a palavra. E aquele que ouve e compreende a palavra, ele começa a viver a palavra, que é a última parte que dá fruto. Toda vez que nós vivemos a palavra, nós estamos a dar fruto, produzir frutos, porque a palavra produz frutos em nós. Temos situações que nós lembramos da palavra na hora, como eu disse no princípio. Aconteceu comigo agora, sexta-feira. Eu fiz uma pergunta para o rapaz que trabalha comigo, ele me respondeu com uma brutalidade tão grande, e eu calei-me. Estava na frente de outras pessoas, eu calei-me, desci e tal. Daqui a pouco ele chegou, e eu fui ter com ele. Está se passar alguma coisa. Mas por quê? Porque assim e tal. Peço imensa desculpa. Eu estava nervoso, peço imensa desculpa. Ele também é crente, mas um motivo para eu chegar nele com isso, e também não está a discutir. Isso são exemplos da nossa vida, irmãos, que servem para nós. Eu me calei, depois perguntei, está se passar alguma coisa? Que eu te fiz uma pergunta, você me tratou daquela maneira. Não, peço imensa, peço perdão, me perdoa. Acabou, o assunto morreu ali, ok? Por quê? Porque nós vamos começar a dar frutos, viver a palavra. Nós ouvimos a palavra e nós compreendemos essa palavra e ela produziu frutos em nós. Amém, queridos? Então nós temos muito mais coisa para falar sobre isso. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, no versículo 11, a Bíblia nos fala que Paulo e Silas foram enviados para uma cidade chamada Bereia, e ele foi na sinagoga dos judeus explicar a palavra do Senhor.
Porque os judeus viviam nos ritos judaicos, nós falamos no começo da carta aos Hebreus. E, entretanto, Paulo ia lá na sinagoga aos sábados, porque eles se reuniam lá aos sábados, foi lhes mostrar a palavra. Paulo e Silas chegando lá, ele começa a pregar a palavra. E no versículo 11, diz a palavra que estes, Paulo falando sobre isso lá no livro de Atos, ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônicas. Os judeus de Bereia foram mais nobres do que os judeus de Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. Daí, meus irmãos, a necessidade que temos de conhecer as Escrituras, porque você não vai engolir tudo que é falado aqui na frente, você vai examinar se realmente é assim, não é? Você vai examinar, recebe, ouve a palavra, ok? Entende a palavra, recebe a palavra, mas examina se é assim. Jesus Cristo, aliás, fala assim, olha, vocês examinam as Escrituras, porque cuidais de ter nela a vida eterna. Faz isso muito bem, porque são elas que de mim testificam. Não tem outra coisa que testifica de Jesus senão as palavras, senão o que nos foi deixado escrito. Então, veja bem, nós aprendemos, primeira coisa, nós temos que ter audição espiritual, e depois temos boa receptividade da palavra. Não é você falar assim, eu não vou, poxa vida, mas se eu soubesse que foi fulano que ia pregar hoje, eu não tinha ido no culto. Se fosse falarmos isso, estamos desprezando a palavra, desprezando Deus que nos fala. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13, bendito seja o nome do Senhor. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Agora essa carta aqui já é para a igreja de Tessalônica, porque você pode falar comigo assim, mas espera aí, Paulo fala que os crentes de Beré foram mais sábios que Tessalônica, e agora você vai me falar isso? Olha, pelo que também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, que nós falamos aqui, é pregação sobre Deus, amém? Não é sobre mim, sobre ninguém, sobre a vida de ninguém, é sobre Deus. Contamos testemunhos que nos edificam, ok? Mas a palavra da pregação de Deus, havendo recebido, ou a recebestes, não como palavra de homens, mas, segundo é, na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós que crestes. Irmãos, que versículo lindo. Receber a palavra como vindo de Deus. Ou seja, a voz é minha, a voz é do pregador, mas a palavra é de Deus. E recebendo como palavra de Deus, ou seja, obrigado, Senhor, por ter usado o teu servo para falar comigo. Obrigado, Senhor, por ter usado a tua serva para falar comigo, como palavra de Deus. O que ela faz? Ela opera em nós, para que nós possamos crer mais e mais em Deus. Ou seja, há uma mudança. A mudança do cristão, ela é gradual. Todos os dias, nós vamos de glória em glória, conhecendo o Senhor e vivendo cada dia melhor. Eu tenho, por dever de ofício de cristão, Marcos, ser melhor do que eu fui ontem, ser melhor hoje do que fui ontem, ser melhor amanhã do que eu estou ser hoje. Enquanto estamos nessa terra, você não vai encontrar ninguém perfeito. Perfeito. Há sim pessoas maduras, pessoas experientes, mas na perfeição a 100% não, porque ainda não chegou o tempo. Quando chegar o tempo, não vai ficar ninguém aqui perfeito. Amém, igreja? Então recebamos sempre a palavra do Senhor como realmente é, como palavra de Deus. Para que, nós lemos o primeiro versículo, para que em tempo algum nós não desviemos dela, ou seja, nós não esquecemos dela. O perigo de esquecermos a palavra de Deus, nós vamos ler Deuteronômio capítulo 4, Deuteronômio capítulo 4, o 5º livro da Bíblia Sagrada. Deuteronômio, meus irmãos, significa repetição da lei. Deuteronômio capítulo de número 4, esse livro é o último livro, Moisés repete a lei para os hebreus. Ele chega já na divisa do rio Jordão, para atravessar para o Jordão, e Moisés contempla, Deus leva ele no monte Pisga, leva ele no monte e mostra para ele as colinas do Jordão, a terra que ele durante 40 anos lutou para isso. Leva ele, mostra uma terra que manda leite e mel, e fala para ele, Moisés, porém, você não vai entrar. E Moisés fala, Senhor, tão somente, Moisés obedeceu, olha que coisa interessante. Podia questionar com Deus, né, irmã Maria José? Não, Deus, então, eu conduzi esse povo até agora, e na hora de colher o bom da terra, o melhor da terra eu não vou colher. Espera aí, nós questionamos com Deus aí, não é, Juscelita? Às vezes nesse sentido, então, Senhor, eu não sou teu filho,
A tua palavra não diz que eu vou comer o melhor dessa terra, que eu não vou ser cabeça, vou ser por causa. Opa, atenção. Vamos lá devagarinho. Tem o Cs. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se atentamente ouvires a Deus, se guardares os mandamentos, se. Tem um monte de se, esse se é nosso, é condicional nosso. Entretanto, Moisés chama, Deus fala para Moisés, chama Josué e instrui ele como ele tem que proceder além do rio Jordão. E no capítulo de número 4 e no versículo 9 tem um versículo muito interessante, que diz Moisés diz para Josué: tão somente guarda-te a quem? A ti mesmo, irmãos. Porque nós queremos guardar a vida do outro e não cuidamos de nós. Pensa bem nisso. Quantas vezes você está a vigiar o seu irmão no Facebook, o que ele fez, deixou de fazer, interessante, comenta com o outro, papapá, ou mesmo aqui na igreja, só vê os erros, e os seus, e os próprios. Examine-se, pois o homem a si mesmo. Então ele fala assim: guarda-te a ti mesmo, e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não aparte do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos, aos filhos dos teus filhos. Irmãos, o perigo de nós esquecermos. O povo hebreu tinha visto coisas maravilhosas. Vocês já contemplaram aqui o nosso mar? Já foram ali observar? Há um tempo atrás, eu sentei ali atrás do forte, o irmão João, só nós dois lá à noite, estávamos lá a conversar, falar sobre a coisa de Deus, e sentamos ali no forte. Eu falei: João, agora você está aqui, imagina isso, de repente, vir um vento e separar isso, e nós podemos atravessar, irmos lá para Sesimbra, a pés secos. Mas é mais ou menos isso, irmãos. E o povo de Israel contemplou isso. A grandiosidade disso. É que às vezes nós repetimos tanto que parece ser banal, mas não é. Isso é de uma enormidade para a nossa fé, para nós crermos um pouco mais no nosso Deus, no poder do nosso Deus, e é esse mesmo Deus que nós servimos. Amém? É o Deus que tudo pode, que para Ele não há nada impossível. E esse povo viu sinais miraculosos. Faltou comida, Deus mandou o maná que sabia a mel. Todos os dias vinha essa comida. O povo se farta do maná, Deus manda codornizes, sabe? Faltava água, fala com a rocha que sai água, toca na rocha que sai água. Aí saiu água, encontraram água, a água era amarga, não tem problema não, joga, a água se torna doce. Esse é o Deus que nós servimos. Mas o povo corria no risco do esquecimento. Então Moisés repete para o povo a lei. Desde Êxodos, Levítico e Números, Deus dá a lei ao povo. Mas precisamente no livro de Êxodos, ao pé do Monte Sinai, entretanto o povo é tendencioso a esquecer. É por isso que o escritor aos Hebreus volta a repetir: convém atentarmos com mais diligência para tudo que nós temos ouvido. Você vai falar assim: mas eu não vi esses milagres. Esse versículo não é para mim, teus olhos têm vistos. Ok, mas Jesus Cristo fala assim: olha, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Nós somos bem-aventurados nisso, igreja, porque nós não vimos, mas nós cremos no poder de Deus. Cremos que esse Deus é poderoso para mudar a minha, a sua e a nossa vida, em nome de Jesus. Não caiamos no esquecimento da palavra do Senhor. Não deixe que a palavra do Senhor seja somente ouvida e desprezada. Capítulo 6 ainda de Deuteronômios, versículos 10 a 12. Esse dia de manhã foi falada essa palavra num devocional aqui pelo nosso pastor, e hoje nós lembramos dela. Esse povo estava para entrar na terra prometida, em Canaã. Era a terra que tinha leite, mel, que tinha frutas enormes. A Bíblia fala, irmãos, se a Bíblia fala, eu creio, que um cacho de uva precisava 2 homens para transportá-lo. O pecado foi diminuindo as nossas provisões, sabe, fazendo a coisa mais difícil. Mas imagina, eles colocavam numa vara para levar em 2 homens um cacho de uva. Essa terra que Deus deu. Aí havia o perigo de acontecer isso. Havendo depois o Senhor teu Deus introduzido na terra que jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria, onde há grandes e boas cidades que tu não edificaste, já vou pegar tudo pronto, e casa cheia de todo bem, que tu não enchestes, e poços cavados que tu não cavastes, e vinhas e olivais que tu não plantastes, e quando comeres e te fartares, guarda-te, que te não esqueças do Senhor,
que te tirou da terra do Egito, da terra, da casa da servidão. Corremos o risco. Sabe por quê, irmãos? Às vezes nós não temos arrego, estamos sempre na dificuldade, porque corremos o risco de acontecer isso conosco. Todo com medo do bom e do melhor, todo ter um bom trabalho, um excelente trabalho. Corremos o risco, Paulo, de sermos ingratos a Deus e esquecer que foi Ele quem nos deu isso. Eles não plantaram as vinhas, eles não edificaram as casas, e eles não encheram as despensas de mantimentos. Entretanto, já estavam tudo lá, porque o Senhor, nosso Deus, providenciou isso a eles. Então a instrução era, para que vocês não te esqueçam do Senhor. Acreditemos todos os nossos méritos ao Senhor. Cobramos o Senhor pelos nossos deméritos. Ah, Senhor, aconteceu comigo, tal coisa não podia ter acontecido, coisas ruins, mas as coisas boas, às vezes não acreditamos ao Senhor. Isso chama-se coração mau. Coração sem agradecimento. Que Deus nos dê corações agradecidos. O hino 370 da nossa árvore fala assim: ó, meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que tu fizeste por mim. O coro diz assim: mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Lindo esse louvor, que Deus nos ajude a não esquecermos da sua palavra. Aleluia! Salmos 9, versículo 17, a palavra do Senhor nos diz, aqui tem um versículo muito duro para nós, uma instrução muito forte para nós, mas que nós nos apeguemos nisso. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações, outra tradução diz, todas as gentes que se esquecem de Deus. Que jamais aconteça isso na nossa vida. Amém? Jamais nos esqueçamos dos benefícios que o Senhor nos tem dado. O Salmo 103 que diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Aleluia, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Que não aconteça isso conosco, de nós sermos lançados no inferno porque esquecemos de Deus. Que jamais nos esqueçamos do Senhor, jamais esqueçamos do Senhor. Para terminarmos, mais um salmo agora do Asaf, Salmo 50, versículo 22, para nós terminarmos a palavra do Senhor esta noite. Bendito seja o nome do Senhor. Salmo 50 e versículo 22. Muito bem. Ouvi, pois, isto, vós que vos esqueceis de Deus, para que vos não faça em pedaços, sem haver quem vos livre. Palavra dura, palavra dura. Se você se esqueceu de Deus, pede perdão a Ele hoje. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e venha dizer: não tenho neles nenhum prazer. Essas mocidades aqui, irmãos, fala comigo, viu? Que já tenho cinquentinha, fala com você que já tem sessentinha, enquanto nós estamos vivos. Eclesiastes capítulo 12 que eu citei agora, 12 versículo 1, lembrarmos do Senhor em toda a nossa vida, enquanto temos fôlego de vida, enquanto nós temos condições de trabalharmos para o Senhor, antes que cheguem os maus dias, e você venha dizer assim: não tenho neles nenhum prazer, nenhum contentamento, minha vontade é morrer. Portanto, lembre-te do Senhor teu Deus, é Ele que te coroa de bem, que enche a tua boca de benignidade, de sorte que você se renova, a sua mocidade se renova todos os dias. É o Senhor que nos faz isso. Então que nós lembremos do Senhor, que não venhamos esquecer e não venhamos ser despedaçados pelo Senhor. Só para nós concluirmos a mensagem que o Senhor colocou no nosso coração, voltemos lá para o texto principal, Hebreus capítulo 2. Quais as consequências disso, meu irmão Josias? O versículo 2 nos diz: porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor,
foi-nos depois confirmada pelos que já ouviram. Irmãos, que não aconteça conosco isso. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Dessa salvação, meus irmãos, é falado aqui em todas as nossas reuniões. Nas reuniões, como disse o Antônio, de terça-feira, nas reuniões da União Feminina de quinta-feira, no curso de Ibadep, aqui às segundas-feiras, é tratado sobre a obra da salvação. Nos nossos cultos de sexta-feira, na escola bíblica dominical, às 10 horas da manhã, no culto às 7 da tarde, é falado sobre essa grande salvação que o Senhor confirmou, que o Senhor começou. Ela foi anunciada pelo Senhor lá no Éden. Gênesis 3:15 é anunciada essa salvação. Como nós vamos escapar se nós não atentarmos diligentemente para essa grande salvação? Isso é outra mensagem. Que Deus nos ajude a dar e que nos dê graça e força para estarmos diligentemente atentando para a palavra do Senhor que nos instrui todos os dias. Você pode se colocar de pé. Vamos orar ao Senhor, agradecer ao Senhor pela palavra nos dada nesta noite. Espírito Santo de Deus, obrigado pelas suas instruções a nós nesta noite. Que em nós haja, Senhor, ouvidos espirituais concedidos pelo Senhor, vontade de ouvir a Tua palavra com o coração disposto como aquele que aprende, que jamais nos esqueçamos da Tua palavra, Senhor, porque o Senhor nos instrui, que convém, que é necessário atentarmos com mais diligência para tudo aquilo que nós temos ouvido, para que jamais nos desviemos da palavra do Senhor. Ajuda o meu irmão e a minha irmã que tem dificuldade nisso, Senhor. E ajude-nos a nunca acontecer isso conosco, que a Tua palavra seja guardada no nosso coração, para que não pequemos contra o Senhor, que produza fruto em nós, fruto para a vida eterna, porque assim o Senhor quer. Obrigado a Deus pelo meu irmão, por essa minha irmã que está aqui conosco hoje, a ouvir a Tua palavra e a cultuar ao Senhor. Receba-nos na Tua presença, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glórias ao Senhor. Essa foi mais uma mensagem produzida pela Igreja MSBN Oeiras ao Corpo de Cristo. Siga-nos nas nossas redes sociais pelo Facebook e Instagram. Subscreva o nosso podcast e o canal no YouTube. Saiba mais em msbnportugal.com.